sabemos que quando nós fugimos do chamado, quando nós fugimos do mandado do nosso Deus, infelizmente as consequências que vêm sobre a nossa vida são difíceis, né? Eu mencionei aos irmãos e volto a mencionar que existem provas, lutas em nossa vida, que somos nós que buscamos ela, assim como Jonas buscou, mas como assim? Através da desobediência, né? E muitos nos dias de hoje, pela desobediência, vivem, passam por processos difíceis e muitas vezes até culpam o inimigo, é claro, né? Que tudo que é de mal sobre este mundo, o inimigo está por detrás disso. Mas nós sabemos que desde lá do início, pela desobediência do homem, as consequências vieram e vêm sobre as nossas vidas, nosso dia de hoje. E nessa noite estaremos falando novamente sobre a obediência, sobre obedecer, sobre a nossa fidelidade, não somente ao ministério, porque nós estamos ligados em um corpo, devemos ter comunhão, né? Como estamos na campanha, nós somos um corpo só. Não existe um membro onde tem a vida ou qual possa andar fora do corpo. Não existe sangue em um membro onde ele possa se manter vivo. Mas quando o corpo, né, está junto, unido, os membros podem ter certeza, né, que há vida e que há movimento, né? E assim a igreja do Senhor, uma igreja em obediência, uma igreja onde busca, né, fazer a vontade do Senhor, pode ter certeza que nenhum mal consegue operar contra uma igreja que está debaixo da obediência do Senhor. E nesta noite eu quero trazer um texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 15. Depois estaremos em alguns outros versículos, em outros livros. Sabemos que tudo ensina assim, é detalhado, é nós folheados aqui, é nós pesquisarmos, porque não adianta eu falar algo muitas vezes de mim, mas quando nós vamos e lemos e vemos a confirmação na palavra, né, nas Escrituras Sagradas, é ela trazendo ao nosso coração a confirmação de Deus. Em 1 Samuel 15, eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo 9, e diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te sobre rei, sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se ele pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde homem até mulher, desde os meninos até os gibeiros, desde os boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou em Telarim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saem do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte ao Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao verdade das ovelhas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil desprezível destruíram totalmente. Amém? Podemos assentar, glórias a Deus. E justificar também os irmãos que nos justificaram, né, que nós estaremos aqui nessa noite, nossa irmã Bruna, a esposa do nosso irmão Daí, Denise, né, ali o filho deles acabaram, né, no dia de hoje não estava mais aparecendo no momento, né, mas eu creio que Deus está guardando, Deus está protegendo, né, temos um Deus aonde tudo pode, onde nossos olhos não alcançam, mas que a mão dele possa estar guardando nesta noite, amém? E também, deixa só isso, né? A
esposa do irmão Lair também, né, não está bem de saúde, né, sofre da coluna, né, que Deus possa também estar entrando com a cura nesta noite. Gisele também está enferma, as esposas que justificaram, irmãos, é muito importante justificarmos, né? Nós que estamos honrando o compromisso, né? Sabemos que todos nós temos essa, né, muitas vezes, ficamos doentes, porque somos seres humanos, processos, né? Poucos tempos atrás, o nosso irmão Mário também, uma perda, Deus possa estar confortando o coração, sabemos que é difícil. Eu sempre digo que nós temos que estar preparados para ir, nós temos que estar, mas ninguém está preparado para perder alguém. Infelizmente não, né? Todos nós, quando perdemos alguém da nossa família, nos entristecemos. Nós temos que nos preparar para nós irmos. Se Deus voltar hoje, infelizmente ninguém vai ficar que chore, né? Nossos familiares, né? Mas nós temos que estar preparados para o reino do Senhor. Mas quando perdemos alguém da nossa casa, da nossa família, triste, né? Ou um amigo querido, né? Infelizmente dói em nosso coração. Esses foram os que justificaram, amém? Irmãos, como mencionei este texto, sobre falar sobre obediência. Conhecemos a história de Saul, né, de Samuel, um grande profeta do Senhor, um homem aonde era direcionado por Deus, um homem aonde, né, o Senhor usava poderosamente. E vemos que aqui, diante dessa chamada, diante, né, dessa ordenança onde o Senhor, né, convocou a Samuel para que viesse estar instruindo a Saul. E quando olhamos a história de Saul, quando olhamos um pouco mais atrás, foi um rei aonde, né, o povo queria um rei, o povo queria ser como as demais nações, né, o povo queria ser como os demais povos, que tivesse um rei sobre eles. E dentro dessas atitudes, os irmãos conhecem a palavra do Senhor. E quando Samuel chegou ao Senhor orando, né, dizendo que o povo queria um rei, né, o Senhor veio dizer a Samuel, né, o povo não te rejeitou, mas sim rejeitou. Vemos que começa um declínio onde o povo, né, começa a querer se comparar com os demais povos, começa a querer imitar os demais povos, né? Aí começa a entrar a desobediência deste povo, porque vemos que em toda a trajetória o povo de Israel perecia, né, ou padecia pela desobediência. E quando olhamos este texto, uma ordenança, né, para Samuel destruir os amalequitas, destruir todos. E quando nós olhamos, irmãos, até nós olhamos assim o texto, muitos podem pasmar, crianças, né, e até de peito, crianças que estão, né, se amamentando ainda. Mas por que essa crueldade as pessoas podem muitas vezes pensar? Porque nós sabemos que desde aquela época, se uma criança fosse deixada em vida, ela crescia revoltada, né? O seu pensamento novamente, né, seria combater aqueles ou foram contra a sua casa, contra o seu povo. Então o Senhor trazia totalmente destruição, porque era um povo rebelde, o povo já tinha se levantado quando o povo de Israel no Egito. Então aqui é uma ordenança a Samuel, vai, né, fala para Saul destruir a todos. E vemos que no seu início de reinado, Saul já começa da maneira errada. Saul já começa do modo errado, uma posição que Deus colocou, aonde Deus permitiu ele estar. Porque se não fosse o Senhor, ele não estaria. E vemos que automaticamente o Senhor o despreza como rei, né? Não despreza a sua alma, né? Não despreza a sua vida, mas o despreza como rei. Por quê? Porque não agiu da maneira certa, não agiu da maneira correta, mas sim desobedecendo ao Senhor. E vemos que muitas vezes pessoas são levantadas. Quantas pessoas hoje, né, ou qual são intituladas muitas vezes, né, a pastor, a presbítero, a evangelista, a missionário, né, e acha que chegou no ápice. Não, agora eu não devo mais, né, satisfação a ninguém. Eu não devo mais satisfação a ninguém. Para o pastor, eu vou seguir a minha vida. Quantos, né, estão em situações de desigrejados, né? Os nossos dias hoje existem muitas pessoas que estão saindo, né, do ministério. Não, eu alcancei o nível, fui consagrado a pastor e agora eu vou abrir lá, né, sem a direção do Senhor, sem a obediência do Senhor. Vemos isso a cada dia, conhecemos pessoas, só que não vai para frente. Por quê? Porque aonde não está a mão do Senhor, pode ter certeza que não prospera. Eu acabei de falar para o irmão Dair, né, ou pode com toda a situação sobre o seu filho, a sua esposa ficou em casa de mim, eu falei, irmão, você fez a coisa certa.
fez a coisa correta, porque enquanto sua esposa está lá, você está buscando a orientação de Deus, para que Deus venha estar operando, porque muitas vezes nós queremos colocar a mão. Eu mencionei para minha esposa no dia de ontem, aonde nós colocamos a mão, Deus não opera. Temos que deixar o Senhor colocar as mãos, porque aonde Ele coloca as mãos, pode ter certeza que haverá milagre, que haverá cura, que haverá o sobrenatural. Mas muitas vezes nós, pela nossa desobediência, queremos fazer do nosso jeito. Aqui como aconteceu com Saul. Saul, vemos aqui no versículo 9, no versículo 9 do capítulo 15, que diz assim, e Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, as coisas vivas e desprevenidas destruir totalmente. Vemos que aquilo que favorecia eles, aquilo que trazia benefício, não vamos deixar que isso será útil. Mas qual foi a ordenança do Senhor? Foi destruir tudo, foi aniquilar tudo. E quantos hoje estão vivendo uma vida de desobediência ao Senhor? Não, eu vou fazer desse jeito porque eu vou alcançar um benefício. Uma mentirinha muitas vezes, não, eu só estou omitindo, para alcançar um lucro, para alcançar um benefício para mim. Não, porque isso daqui é bom, isso aqui que não presta, não quero. Quando nós vamos para esse texto, se fosse uma compaixão do coração de Saul ou do povo, eles teriam poupado as crianças, porque automaticamente nós, vendo uma criança, vemos um ser pequeno sendo prejudicado pela desobediência dos seus pais, e nosso coração dói quando nós recebemos notícias de crianças aonde estão morrendo, como na África, quando nós vemos os vídeos das pessoas na África, crianças se arrastando por um pouco de alimento. Isso traz tristeza ao nosso coração, mas sabemos que é um trabalhar no Senhor, porque vemos o paganismo, vemos ali também onde a maior parte daquelas pessoas segue a bruxaria, onde as pessoas buscam coisas erradas, há lugares lá na África onde bruxos chegam a levitar 3 metros do chão. Então é um povo onde não busca o Senhor. Claro que há lugares onde o Evangelho tem chegado, onde pessoas têm sido mudadas, e oramos e intercedemos para que isso venha avançar cada vez mais. Mas vemos pessoas lá também, infelizmente, pagando pela desobediência dos seus pais. Então quando olhamos a este texto, eles não vêm se compadecer daquilo como muitas vezes a nós hoje nos traria a tristeza, a compaixão. Aquela pessoa está passando por isso, mas ela não merecia. Aquela criança, nossa, está sofrendo por causa do pai ser desobediente, Em nosso coração automaticamente, nós iríamos sentir isso. Mas este povo não. Saul com o povo, eles olharam que não os benefícios. Não, dali nós podemos adquirir alguma coisa. E não foi as coisas simples, não. Foi o melhor gado, as melhores ovelhas, Eles perdoaram aquilo para fazer de benefício a eles. E quando nós olhamos o versículo 10, depois do Senhor ter contemplado essas coisas, vemos aqui, versículo 10, então veio a palavra do Senhor dizendo a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, portanto deixou de me seguir. Olha só, olha o que a desobediência faz, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Esse arrependo-me, ou como a Bíblia vem dizer, não é um arrependimento, irmãos, que eu e você temos, porque nós muitas vezes cometemos errado, fazemos algo errado, nós nos arrependemos, a nossa consciência, trazendo a nossa mente, nossa, eu pisei na bola, fiz errado, eu fugi dos princípios bíblicos. Mas esse arrependo-me do Senhor é diferente do nosso arrependo, é mudança de ideia, é mudança de opinião. Aqui o Senhor se arrependeu de ter colocado ele, não porque o Senhor tinha feito algo errado, não. O nosso Senhor não erra, não falha, mas pelo erro do homem, o erro de Saul, nessa posição, o Senhor arrependeu-se de ter colocado a ele. E vemos que ele fugiu da vontade do Senhor, não executou as tuas palavras. Muitas vezes nós dizemos que amamos ao Senhor, dizemos que obedecemos a Deus, mas estamos totalmente traçando trajetórias erradas conforme a palavra nos ensina, conforme a palavra nos instrui. E muitas vezes nós vemos em oração clamando ao Senhor: por que essa situação, por que este processo? Mas muitas vezes pela nossa desobediência ao Senhor,
estamos pagando, infelizmente. A palavra do Senhor diz que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Por isso devemos semear sementes boas, obedecendo ao Senhor, porque pode ter certeza, o povo que obedece, ele alcança a promessa. Ele alcança a promessa ao qual o Senhor tem reservado a sua vida, a sua casa, mas para isso temos que nos mantermos obedientes a Ele. Porque vemos um exemplo claro no culto passado citado, e aqui novamente a Saul, aonde estava tudo preparado para ir lá bem, tudo preparado para ser alguém de referência, mas o seu início já foi um início ruim, porque ele ouviu primeiro a quem? Ao povo. E quando nós olhamos um pouco mais à frente, que você vai entender porque eu estou dizendo isso. No versículo 12 diz assim, ó: E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou a Saul ao Carmelo. E eis que levantou para cima a coluna, então fez voltar, e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul e disse: Bendito sejas tu, o Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha só, além de ser desobediente, mentiroso, disse: Não, executei a palavra do Senhor. Não executou a palavra do Senhor. Porque no versículo 14, Samuel vem dizer: Que banido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul de Amaleque que trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e da vaca, para que oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. Olha só quem diz que perdoou: o povo perdoou. Que poder tem o povo, que poder tem o homem para estar perdoando? Sabemos que somente Deus tem autoridade, e nada que nós tentamos fazer, muitas vezes as pessoas fogem dos princípios bíblicos. Hoje, muitas igrejas estão se levantando, dizendo: não, isso não faz mal, isso não é errado, isso é pequenininho o pecado. Muitos estão trazendo coisas do mundo para dentro do templo. Muitos estão trazendo festas mundanas para quê? Para atrair as pessoas, dizendo: não, isso não é errado. Isso totalmente foge da vontade do Senhor. Isso totalmente foge dos princípios do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou e nunca mudará. Porque hoje muitas vezes não há mais cura, não há mais milagre. Porque muitos estão fugindo da vontade do Senhor. Muitos estão ouvindo ao povo. Muitos líderes, infelizmente, estão sendo guiados pelo povo. Há lugares onde muitas vezes estão abarrotados de pessoas assim, mas quem está conduzindo é o povo, não o líder não tem mais uma posição, não é mais direcionado por Deus, mas se busca a opinião do povo como eu devo fazer. E entenda que para o povo ser bem guiado, ele tem que buscar a orientação de Deus e executar, para que assim o povo vá bem. E vemos que dentro deste texto nos ensina algo maravilhoso: é não dar ouvido quem não tem direção de Deus. Não dar ouvido quem não tem direção de Deus. Porque Saul ouviu a Samuel primeiro. E a primeira orientação foi executar, aniquilar, destruir totalmente. Mas depois ele ouviu a quem? O povo. Então, e muitos dizem, tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não cabe na palavra do Senhor. Que a voz de Deus é a palavra do Senhor, é a Escritura Sagrada, aonde Ele pronuncia, aonde nos orienta, aonde nos alerta, aonde nos corrige se for necessário, para nós entrarmos na sua direção. Nos corrige e nos exorta, porque Ele quer que nós venhamos nos dar bem. Ele quer que a nossa família, a nossa casa possa se estruturar na sua verdade, na sua vontade. Por isso devemos obedecer. E vemos que aqui Saul dá ouvido a quem? Ao povo. E infelizmente, quando nós damos ouvido ao povo e deixamos de ouvir o profeta, quantas pessoas, muitas vezes, se afastam da casa do Senhor? Porque muitas vezes ouvem uma palavra aqui e o Senhor fala no seu coração, chega lá fora, e as pessoas: não, para que isso? Sou dirigente, o seu pastor está falando asneira, você deve fazer assim, desta maneira, assim você vai ter lucro, assim você vai ter benefício. E isso começa a trabalhar dentro do seu coração. Não é que é verdade, é o inimigo maquinando já o seu coração para que venha desobedecer a palavra de Deus, para desobedecer a sua vontade. Então temos que obedecer cada vez mais, não dar ouvido a quem não é direcionado por Deus. Muitos
estão dizendo que são direcionados, muitos estão se autotitulando profeta do Senhor, mas quando não tem uma vida regada em obediência, pode ter certeza, não é Deus falando sobre a boca dele. Nós tivemos um exemplo claro de uma mulher em Atos 16, onde quando passava o apóstolo Paulo, ela dizia: este verdadeiramente é homem de Deus. Ele podia se encher o seu ego, dizendo: não, ela está falando a verdade, mas sabia que era o inimigo já falando sobre a boca dela. Então muitas vezes, se ele não tivesse o discernimento, se não fosse um conhecedor, ele podia cair nessa. E muitos estão caindo porque muitas vezes as pessoas levantam elogios sobre pessoas. Não é verdade, eu sou esse cara mesmo, eu sou essa mulher mesmo, né? E não é Deus falando na boca dele. Muitas vezes direcionando para o caminho errado, porque o caminho certo muitas vezes é difícil, o caminho certo tem luta, o caminho certo tem dificuldade, porque é uma cruz que devemos carregar a cada dia, é uma vida de renúncia. Glória a Deus. Quando nós vemos para a Escritura Sagrada, nenhum homem nem uma mulher teve uma vida facilitada, nenhum deles teve uma vida de bonança, podemos assim dizer, onde não teve dificuldade. Todos tiveram processo, mas todos que permaneceram no processo alcançaram a promessa. Não existe promessa sem processo. Não existe você alcançar a vitória sem ter uma batalha. Vemos que o povo de Israel, diante de uma luta, aonde Josué com os seus demais estavam ali guerreando, estava Moisés no monte com as suas mãos estendidas. E diante dessa posição de mãos, né, a sua mão se cansou. Vemos que ali estava uma dificuldade, estavam em uma guerra, né? Arão e Hur estenderam a sua mão no lugar sobre uma pedra e manteram as suas mãos erguidas. E vemos que através deles estenderem a mão, o povo permaneceu. Então em todos os momentos houve dificuldade, e em todos os momentos houve um que estivesse apoiando o outro. O Senhor sempre orientando. E muitos do povo, ao passar do Egito, não alcançou a promessa pelo quê? Pela desobediência. Então a desobediência nos faz perder de alcançar os propósitos do Senhor. Muitas vezes as pessoas dizem: não, Deus prometeu e irá acontecer ponto final. Não, quem tem promessa não morre. Muitos dizem assim, mas se andar numa vida desobediente, morre. Se andar numa vida desordenada, imagina, se eu tenho uma promessa, né, onde a minha casa será abençoada, né, onde a conta financeira será repleta, oh glória, aleluia, mas eu pego o meu carro, dou 200 por hora na pista, bato de frente com o caminhão, não sobra nada. Nossa, muitos vão dizer: e a promessa? A promessa iria acontecer se eu fosse obediente. A promessa ia acontecer se eu tivesse prudência. Então a promessa acontece, é condicional. Temos que estar em obediência ao Senhor. Uma certa vez em Cajati, um pastor, eu não me lembro de qual denominação, também não estaria citando o seu nome aqui. É uma rua para os irmãos que entrarem em Cajati, sabe aquele viaduto? Para quem vem de lá do 230 é contramão. Mas muitos espertinhos, fazem aquela trajetória, né? É só um pedacinho mesmo, é só um pedacinho contramão. Olha só, isso nos ensina a comer no céu agora. É só um pedacinho, não tem problema. É só um pouquinho, não tem problema. E este irmão subiu no seu fusquinha, pastor, contramão. Veio uma carreta de lá e matou ele. Pastor, mas não obedeceu. É uma lei de trânsito. É uma lei que não é uma lei implantada para estar ferindo as Sagradas Escrituras. Sabemos que há leis implantadas na nação que são para o meio ali, para que a população possa estar em obediência, com prudência. Então era uma ordenança, que não está ferindo a palavra do Senhor, por causa de uma volta um pouco maior que ele teria que dar. Não, eu vou pelo caminho mais curto. Este caminho mais curto é o que tem ceifado muitas vidas, é o que tem trazido a perdição de muitas almas. Este caminho curto que nós achamos, não, é rapidinho, é lá e cá, pronto, vai ser mais rápido. Mas nós entendemos que o caminho muitas vezes tem que ser estreito, a porta é apertada. O nosso Jesus Cristo, o carpinteiro, não aumentou a porta, não foi alargado, ele não alargou também o caminho, continua apertado, continua estreito, porque é um caminho onde deve ter reverência e obediência à palavra do Senhor. E o Senhor Jesus nos dá um exemplo claro de obediência, nos dá um exemplo maravilhoso de obediência ali em Mateus 26, a questão do nosso pastor presidente, o pastor Elcio, a gente já está umas 3 terças-feiras ensinando sobre isso. Algo maravilhoso, algo poderoso, que temos aprendido juntamente. Aonde Jesus Cristo, mesmo ali sendo Deus, obedeceu, mesmo passando por uma situação difícil, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
né? O Senhor obedecendo ao seu chamado, né? Que se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Vemos que é o Senhor Jesus já obedecendo, nos dá um exemplo, não somente de obediência, mas de oração. O Senhor sendo Deus, totalmente ele buscando oração ao Senhor. Enquanto ele orava, os discípulos ficavam vigiando. E quando ele voltava, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam dormindo, não estavam vigiando. E pela segunda e pela terceira vez novamente. E quantos são os que não estão vigiando? A oração e a vigilância tem que estar em constância em nossa vida. Se nós oramos 1 hora por dia, se nós orarmos 1 hora por dia, 23 horas do nosso dia tem que ser em vigilância. Porque muitas vezes as pessoas oram 1 hora e vigiam 1 hora. O resto é Deus só que sabe. Não vigia na língua, não vigia nas atitudes, não obedece a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos, se nós oramos 1 hora, é 23 horas de vigilância, né? De nós estamos nos abstendo das coisas, ou muitas vezes nos afasta de Deus. Está resistindo o tentador, aquele que tenta a nossa vida a todo momento. Nós sabemos que a todo instante ele está nos tentando para que nós devemos obedecer a ele. Quando nós olhamos em Mateus 4, eu convém dizer a palavra que o Espírito Santo de Deus levou o Senhor Jesus até o deserto para ser tentado por quem? Para ser tentado por quem, igreja? Pelo diabo. O Espírito conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E muitas vezes as pessoas dizem: não, eu estou passando pelo deserto, o diabo me levou pelo deserto, eu estou passando por um processo. O diabo, irmãos, é o Espírito Santo que te conduz para que você possa ser tentado e lapidado. E o diabo tirou Jesus, levou até o alto monte. Olha só que duas comparações interessantes. Nem todo mundo que está no deserto foi o diabo que levou, e nem todo mundo que está no monte foi Deus que levou. Porque muitas pessoas acham que estão lá em cima, não, Deus me colocou aqui em cima, mas é o inimigo oferecendo pratos e prazeres para que as pessoas venham desobedecer a Deus. Nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou. Temos que ter essa inteligência e entender, né, o discernimento, que nem tudo aquilo ao qual vem até a nossa vida, muitas vezes, né, as ofertas lá de fora, ofertas aonde o mundo, aonde o homem, aonde a mulher nos oferece. Opa, eu vou ver se é direcionado por Deus, eu vou ver se isso, né, o Senhor está no meio. Eu vou orar primeiro, não está pegando qualquer coisa, porque o nosso Senhor, né, ele repreendeu a Satanás naquele momento, porque ele sabia que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do nosso Deus, né? E o Senhor ali proveu, ali o Senhor no final daquela história de Mateus 4 vem dizer que depois que Satanás se retirou dele, os anjos o serviram. Então nós vemos que depois que nós resistimos tudo aquilo que o inimigo nos oferece e somos obedientes a Deus, pode ter certeza que a provisão vem para a nossa casa, que a provisão vai chegar para a nossa vida. Mas para isso temos que ser o quê? Obediente a Deus. E dando continuidade a este texto, né, no versículo 16, versículo 15: e disse Saul de Amaleque, e a trouxeram porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor não te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até os aniquiles. Por isso, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste aos despojos, e fizeste o que era mal ao Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou todo o despojo e as vacas, e o melhor do intermédio, para oferecer ao Senhor Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto em holocausto e sacrifício, como em obedeça a palavra do Senhor?
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do escarnio. Olha só que texto interessante. Eu disse algo a minha esposa esses dias atrás, que muitas vezes nós queremos ajudar a Deus, como se nós quiséssemos adiantar alguma coisa em nossa vida. Não, eu vou fazer assim que vai chegar mais rápido a bênção. Não, eu vou fazer assim porque vai dar certo. Muitas vezes nós queremos fazer algo ou como nós achamos, não, Deus não pode fazer isso. Irmãos, está tudo nas mãos do Senhor. Está tudo sob o teu controle. Nada está fora do teu controle. Ele só quer que nós venhamos obedecer. Aqui ele vem dizer, Samuel vem dizer, porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício como em obedecer a Ele. Não adianta nada, muitas vezes nós queremos fazer, dizemos que estamos adorando ao Senhor, dizemos que estamos pregando, fazendo a sua obra, se não estivermos obedecendo a Deus. Muitos aí fora estão pregando, você olha as pessoas, nossa, Deus usa mesmo, é um dom que está sobre a vida da pessoa. E muitas vezes nós nos pasmamos e nos perguntamos, Senhor, como é que essa pessoa, mesmo em desobediência, consegue fazer essas maravilhas? Como é que lugares aonde muitas vezes o povo está numa vida totalmente rebelde ao Senhor, está crescendo cada vez mais. Nós entendemos, irmãos, que eles podem fazer até aqui na terra. Aqui pode acontecer um monte de coisa, porque muitos chegarão naquele dia, Senhor, então nós profetizamos, curamos, fizemos maravilhas. O Senhor Jesus me diz, apartado de mim que não vos conheço. Muitos estão fazendo, mas não entrarão naquele grande dia no Senhor, porque estão numa vida de desobediência. Quantos, infelizmente, estão em adultério? Vemos poucos dias atrás um casal, onde a própria nora, com o pastor presidente do ministério, estava tendo um caso. Vemos que nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. Muitas vezes as pessoas não vão fazer que ninguém sabe, não pode ter certeza que uma hora o Senhor mostrará que a desobediência dará resultado árduos em nossa vida. Por isso nós devemos manter essa vida de obediência. É onde eu consigo alcançar o conhecimento da obediência. É na palavra do Senhor. É seguindo a sua vontade. É seguindo as suas veredas. É andando nas suas pisadas. É andando dentro dos seus caminhos direto para o Senhor. Muitos estão buscando em redes sociais. Muitos estão buscando em frases aonde muitas vezes vem trazer um conforto ao seu coração, vem trazer você um cuti-cuti, você não pode passar por isso. Você é a princesinha, você é o príncipe do Senhor. Nós entendemos que nós estamos neste mundo somente de passagem. Nós entendemos que estamos passando neste mundo, nós não somos daqui, nós teremos aflições de dificuldade, palavras muitas vezes que levantam o nosso ego e nos trazem um momento de conforto, palavras que muitas vezes não nos confrontam. E a palavra verdadeira é aquela que nos confronta, é aquela que traz em nossa mente um auto-refletimento que devemos o quê? Eu devo melhorar na presença do Senhor. Senhor, eu preciso melhorar cada vez mais. Senhor, eu preciso te buscar, Senhor, que eu possa te obedecer cada vez mais, que eu possa fazer a tua vontade, porque nós sabemos que muitas vezes pela nossa desobediência, não somente nós pagamos, a nossa casa, os nossos filhos acabam pagando, por algo que nós desobedecemos. Um exemplo claro que nós ministramos na semana passada sobre Jonas. Não somente ele pereceu, mas todos que estavam na embarcação. E quando olhamos aqui este texto, quando Saul desobedeceu, aonde ali viria o rei sobre ele, aonde cujo coração do Senhor, um homem ao qual nós conhecemos que foi Davi, um homem ao qual em todo momento, quando nós olhamos em 2 Samuel, olha só, 2 Samuel 5, acompanhe comigo. Agora vamos ver um exemplo claro, diferente, porque que Davi foi diferente de Saul. Porque Davi ele não ouvia o homem, Davi ele não buscava a opinião de quem não tem direção de Deus. Davi buscava a orientação do Senhor, era do alto do céu que ele buscava a orientação. Olha só, 2 Samuel 5,19. 2 Samuel 5,19 diz assim, e Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Uma pergunta, entregar-nos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Olha só, para quem que ele consultou? Ele consultou o Senhor, ele consultou a Deus.
Ele consultou aquele que tem o poder e a autoridade. Porque ele sabia que por mais que se ele tivesse 5 homens, 10 homens, 20 mil homens, 30 mil homens, milhares de homens de guerra, mas se o Senhor não direcionasse aquela guerra, ele não conseguiria vencer. Agora, se ele fosse com poucos, mas se o Senhor falasse, pode ir que a guerra está vencida, porque eu estou dando livramento para vocês. Aleluia. Aí nós podemos ver que aquilo que eu busco, essa orientação, pode ter certeza. Aí consulta o Senhor. E como é que eu faço isso? É dobrando o meu joelho, é buscando o Senhor, clamando a Ele pelas madrugadas, é valorizando o momento de oração, porque muitas pessoas estão vivendo sem orientação. Porque muitas pessoas hoje estão vivendo sem orientação, não sabem qual decisão tomar, porque não estão vivendo em oração, porque não estão buscando o Senhor em oração. Alguns dias atrás, o Senhor me usa muito em sonhos. Eu sempre que eu sonho com uma pessoa, eu compartilho, ó, Deus mostrou assim, assim, assado para você. E sempre Deus me usa, mais com pastores. No outro ministério qual estávamos, o Senhor me mostrou algo, quando eu compartilhei, muitos não deram crédito, mas aconteceu infelizmente. Não porque eu quisesse que acontecesse, mas pela desobediência do homem aconteceu. Infelizmente o Senhor nos mostrou, eu compartilhei. Isso gerou um constrangimento, as pessoas criaram uma mágoa nossa, mas eu só passei o que Deus me mostrou. O Senhor fala, eu devo obedecer. E uma certa vez eu estava em casa, algo para me transmitir para uma pessoa. E dentro disso veio uma missionária de Curitiba. Ela falou, irmão, eu quase vim de madrugada na sua casa, porque Deus me cobrou e disse que se você não entregar, irá requerer da sua vida, da sua casa. Na hora eu tremi, falei, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Pai. Nunca mais eu estarei guardando aquilo que não é meu, porque Ele mesmo disse, não é seu. Aquilo que eu te mostro é meu, os sonhos que eu te dou é meu, então entrega. Daquele dia em diante, irmãos, eu não guardei nada. Eu falo, se a pessoa quiser se consertar, bem. Se quiser viver do jeito que está, bem também. Aí é ela com Deus, a minha parte eu fiz. E alguns dias atrás eu cheguei uma pessoa do trabalho, uma moça, ela está grávida. Eu falei, ó, eu sonhei com você. E numa situação você ia cair, eu te segurei para você não cair, você torcia o pé e começava a pedir socorro, socorro. Ela deu risada, mas risada sarcástica, nossa. É brincadeira, é verdade, não estou brincando. Quando ela se afastou um pouco, um colega de trabalho falou assim, ela não valorizou o que você falou, mas ela está usando cocaína grávida. Eu falei, meu Deus. E eu nem sabia, ele compartilhou naquele momento. Eu falei, isso é um alerta de Deus para a vida dela, para que ela possa estar se endireitando. Eu falei para ela, procure uma igreja, ela é uma pessoa conhecedora. Eu falei, vá para a igreja com o seu marido, procure o Senhor, procure servir a Ele. E ela assim, não quis dar crédito. Aí no outro dia ela foi trabalhar e quebrou o pé no serviço. Eu orientei. Muitos no outro dia falaram, nossa, você contou um sonho e ela não valorizou o sofrimento. Você falou, alerta, agora que ela possa entender que Deus está dando livramento ainda. Por mais que Ele esteja exortando naquela situação que aconteceu, mas é Deus mostrando que Ele ainda tem misericórdia da sua vida. Então muitas vezes nós passamos por luta, muitas vezes somos moldados, prensados, passando pela moinha, acabamos sendo prejudicados em alguma área, muitas vezes física, financeira, mas é Deus mostrando que devemos entrar pela porta, pelo caminho certo, da maneira que agrada a Ele. Senão Ele vai ter que torcer o nosso pé muitas vezes, vai ter que dar um puxão de orelha, para o quê? Para nós ir pelo caminho que Ele quer, não o caminho que nós queremos. E essa mulher não retornou ao serviço até agora, por causa do pé, e eu acho que não voltará tão cedo porque está prestes a ganhar, mas que possamos orar por ela, que ela possa se libertar desse vício da cocaína e que ela possa entregar a sua. Sabemos isso, por causa disso, a pessoa ingerir esse tipo de química, infelizmente, pode prejudicar não somente ela, mas a criança que está no peito. E por causa da desobediência, como eu digo, de uma pessoa, quem sofre somos nós. E o que mais dói para nós que somos pai e mãe é ver os nossos filhos sofrer, é ver os nossos chorar. Muitas vezes nós queremos que aconteça com nós. Quando nós vemos nossos filhos doentes, podia ser comigo, eu suporto, eu consigo aguentar. Mas quando você vê um filho seu na cama, ardendo no inferno, o seu coração de pai, o seu coração de mãe dói, porque você sabe que é uma situação difícil. Este é o amor que nós temos. E quando nós vemos uma situação desta, onde os filhos
acabamos pagando pelos erros do pai, como aconteceu aqui em Samuel, no início, onde era para ser destruído todos. Pelo quê? Pela desobediência, por ser um povo rebelde, por ser um povo qual ia contra o povo de Deus, onde adoravam ídolos e não serviam o Senhor. E infelizmente, essas situações sobrevêm sobre a vida daqueles que não servem o Senhor verdadeiramente. Siga logo de bem nesta noite. Possamos orar um pelos outros, mas cada vez mais, e obedecer a sua voz. Quando eu falo sobre sonhos, Deus me mostra muitos sonhos. E antes de nós irmos para cá com a minha esposa, compartilhar agora com os irmãos, Deus já tinha nos mostrado algo referente aqui, algo que eu só consegui entender depois de ter passado alguns processos. Os irmãos estavam passando aqui, mesmo eu não sei qual foi o fundo do processo, mas Deus me mostrava um sonho lá, o que estava acontecendo, E quando o pastor nos trouxe, nos incumbiu para nós irmos aqui, eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor possa direcionar a nossa vida, que não seja eu, mas que seja teu Espírito Santo nos conduzindo, para que esta obra possa crescer e avançar. O Senhor me mostrava de lá um bolo, onde um pedaço de bolo trazia contento. E quando nós analisamos o que é no bolo, o bolo a fermenta. E muitas vezes parece tão pequeno, mas a fermentação, ela acaba estragando a obra do Senhor. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os fariseus com os seus fermentos, eles traziam o que? Prejuízo. E nós olhamos a situação do bolo, isso foi você me mostrando lá em casa, sobre esta obra, tempos atrás, mas eu tenho certeza que agora esta obra só dará crescimento, honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que há homens e mulheres aqui, onde estão dispostos, onde estão clamando, onde estão orando, não estão orando porque eu estou cobrando, porque eu estou pedindo. Porque muitas vezes eu não vou orar, eu vou na oração porque sou dirigente, sou pastor, vai me cobrar. Não. Nós temos que entender que a oração é uma intimidade que temos com o Senhor, é uma intimidade que temos que ter, é uma necessidade, irmãos. A oração, a obediência, a palavra do Senhor é algo que necessitamos a cada dia. É a mesma coisa de nós nos alimentarmos. Imagina você não se alimentar, o que vai acontecer se ficar doente? Você vai, se não beber água, você vai ficar doente. Os seus órgãos vão parar de funcionar da maneira correta. É assim que acontece com nós, se nós não tivermos a presença do Senhor, se nós não tivermos uma vida regada na palavra, se nós não tivermos uma vida regada em obediência, se nós não tivermos uma vida regada em oração, porque Ele é a nossa fonte, é Ele que fortalece cada dia. Então devemos nos alimentar do Senhor, para que assim lá fora nós possamos resistir ao mal, resistir ao diabo, porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então quer dizer que a todo momento Ele está, a todo instante Ele está querendo nos persuadir, querendo nos atrapalhar, querendo impedir de trabalhar no Senhor em nossa vida, assim como Ele quis com Jesus. Agora você imagina, Jesus sendo Deus, Ele tentou, imagina nós sermos carne, sendo homens, falhos, povos, Ele tentará a todo momento, mas aqueles que perseverarem até o fim alcançarão a coroa da vida. Amém? Eu quero orar com você nesta noite, que possamos nós, cada vez mais,